Quantas vezes você já engoliu o que te feriu, disfarçou a dor com um sorriso ou disse, tá tudo bem, quando por dentro tudo gritava o contrário? Este vídeo é um convite direto e sem rodeios. Não tolere mais nada disso. Não tolere o que corrói sua paz, o que diminui seu valor, o que trai quem você realmente é. Cada pequena concessão ao inaceitável constrói uma prisão invisível e muitas vezes silenciosa. Aqui, vamos além da simples motivação. Vamos falar de consciência, de limites, de coragem. Este é um chamado à integridade, não a que se exibe, mas a que se vive. Por isso, assista com atenção a cada detalhe. Cada palavra pode acender uma luz onde hoje há confusão ou conformismo. Não é apenas um vídeo, é um espelho. E, às vezes, tudo o que precisamos é parar, encarar e dizer com firmeza, não aceito mais viver assim. Fique até o fim. Pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje. A tolerância ao inaceitável é a semente da própria escravidão. Há uma linha tênue, mas decisiva, entre a paciência virtuosa e a conivência destrutiva. A filosofia estoica nos convida a olhar com severidade e compaixão para os próprios limites, entendendo que aquilo que permitimos permanecer em silêncio, ainda que nos fira, passa a moldar silenciosamente o nosso destino. Cada vez que aceitamos o desrespeito, cada vez que calamos diante do abuso, cada momento em que mentimos para nós mesmos dizendo que não é tão grave assim, estamos oferecendo terreno fértil para que o inaceitável se torne hábito. E o hábito prisão. Não há liberdade verdadeira onde se aceita o que viola a integridade interior. A tolerância ao inaceitável é traição velada, não ao mundo, mas à própria alma. A virtude, como ensinava Sêneca, é feita tanto das ações que tomamos quanto das que nos recusamos a permitir. Dizer não é dureza de espírito, é clareza moral, é o ato de proteger a própria essência do apodrecimento silencioso. Quando abrimos concessões ao que nos fere, não estamos sendo maduros ou flexíveis. Estamos assinando, pouco a pouco, um contrato com a escravidão emocional, psicológica e existencial. A firmeza, portanto, deve nascer antes da luta, na recusa. O homem estoico não precisa gritar para se impor. Seu limite é a sua muralha. Ele sabe que algumas batalhas se vencem no momento exato em que se recusa a travá-las em terreno impuro. E esse terreno é o da autonegligência. Não aceitar o que nos diminui não é arrogância, é amor próprio em sua forma mais elevada. Porque quem tolera tudo, dissolve-se. E quem se dissolve, torna-se sombra de si mesmo. O primeiro ato de liberdade é a recusa silenciosa de aceitar aquilo que desonra o espírito. Só o silêncio, diante da violação, é uma forma de conivência. O silêncio pode ser nobre quando nasce da sabedoria, mas torna-se cumplicidade quando é fruto do medo. O estoico sabe que há momentos em que calar-se é deixar que o mundo se deforme diante de seus olhos e, ainda assim, cruzar os braços. A violação da própria dignidade, seja por palavras de outrem, por imposições externas ou por mentiras internas, exige mais do que paciência. Exige posicionamento, não um grito impulsivo, mas a postura firme de quem não transige com o que ameaça sua integridade. Ser neutro diante do que nos diminui é abandonar o posto da própria vigilância moral. Aquilo que nos agride de forma contínua, ainda que sutil, não precisa de nossa aprovação explícita. Basta o nosso silêncio para se fortalecer. E o silêncio, nesses casos, não é virtude, é rendição. O estoico compreende que a verdadeira força está em estabelecer limites, não apenas com o mundo, mas com as próprias desculpas internas. Cada vez que deixamos passar um gesto que nos fere, uma palavra que nos apaga ou uma situação que compromete nosso valor, abrimos mão de uma parte do que somos. E aquele que se abandona um pouco a cada dia, ao final, já não sabe mais quem é. A ação estoica não é grandiosa, mas contínua. Dizer não com serenidade, afastar-se com dignidade, manter-se fiel a si mesmo, mesmo sob pressão, tudo isso exige mais coragem do que 1000 gestos impulsivos. Não se trata de confrontar o mundo com agressividade, mas de proteger o espírito com firmeza. O silêncio que preserva é sabedoria. O silêncio que consente é covardia disfarçada. O primeiro passo para a virtude é reconhecer que a omissão diante da injustiça é uma forma sutil de alimentá-la e que há momentos em que a postura firme vale mais que 1000 palavras. O preço da paz falsa é a guerra interior. Há uma paz que não é paz, mas anestesia. Muitos vivem em silêncio, em aparente harmonia com o mundo, enquanto dentro de si travam batalhas que jamais ousaram nomear. A falsa paz, aquela conquistada à custa da verdade, da dignidade e da coerência, cobra um preço alto, o da guerra interior. O estoico não busca a paz a qualquer custo, mas apenas a que nasce da integridade. Ele sabe que se houver descompasso entre o que se vive e o que se é, o resultado inevitável será angústia, inquietação e, por fim, a dissolução do próprio caráter. A vida se
encarrega de cobrar caro tudo o que aceitamos sem estar verdadeiramente de acordo. O sorriso que oferecemos enquanto nos sufocamos, o acordo que firmamos contra os nossos princípios, a adaptação forçada ao que nos fere, tudo isso acumula uma dívida invisível, mas implacável com a consciência. O estoico entende que não se foge do confronto sem fugir de si mesmo. Há lutas que não podem ser evitadas sem um custo maior, o da autoalienação, e o preço por abandonar a si mesmo é acordar todos os dias em desacordo com a própria alma. A verdadeira liberdade e a verdadeira paz nascem quando há coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Fugir da dor momentânea do confronto é escolher a dor constante da incoerência. O estoico prefere o incômodo breve da recusa justa à longa agonia de uma existência moldada por conveniências. A coragem não está apenas em enfrentar o mundo, mas em não mentir para si mesmo, pois nenhuma paz vale mais do que o silêncio tranquilo de quem repousa fiel à própria essência, e nenhuma guerra é mais devastadora do que aquela travada dentro de um homem dividido. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo te fez refletir, curta e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir isso hoje. Agora, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela.